Agora vamos entender, gente, o que está acontecendo nesse mercado. Eu saí daqui, deixei vocês, gente. O que vocês fizeram aí com esse danado desse mercado, com esse Bovespa? Larguei vocês aqui com o Bovespa subindo 104 mil pontos. Volta aqui, vocês me matam o coração. O negócio está aqui, ó. Mais de 1% de queda, 100 mil pontos, 100.848 pontos agora. Mas vamos lá. Rafael Lara, daqui a pouco o Gabriel Monteiro já está se posicionando ali, daqui a pouco a gente dá boa tarde para ele. Além disso, hoje a gente vai ter, claro, além das principais notícias, além da gente entender tudo o que está acontecendo aqui com esse mercado aqui no Brasil, no mundo inteiro, além da gente ter as análises também de todos esses movimentos, com o Felipe Garran, que é CEO do Mundo Financeiro. A gente também vai bater um papo hoje com o Leonardo Pelvisan, que é da Quantset, mas eu quero dar boa tarde para vocês aqui, vou dar deixa eu dar uma olhada aqui, quem que tá aqui no chat, eu quero uma satisfação aqui de vocês. Sabe, o que vocês fizeram? Já é lógico, pessoal do chat, o que vocês andaram fazendo aqui nesse Bovespa, gente? Eu acho que se tivesse tirado uma foto minha aqui da minha reação, quando eu abri o telão, que eu olhei assim pro Bovespa, eu tomei um susto, porque eu jurava. O cenário lá fora estava super positivo, né? Tipo, commodity, petróleo subindo bem. Estados Unidos estava bem, Europa também. Aí tinha aqui a PEC dos precatórios, está tudo bem. Aquela sessão lá hoje, negócio meio que, né, estava demorando muito, talvez poderia adiar, não sei o quê, mas ainda uma boa provisão. Bom, mais de 2% de alta, eu saí daqui, Rafa, 104 mil pontos. Esse negócio hoje vai ser positivo. Então aquela, né, eu tô rico, tô pobre toda vez, Bovespa tá assim mesmo. Aí eu volto. Tá sim. É verdade, mas... Atílio tá aqui dando boa tarde pra gente. Manobrista da Marlene Matos. Manobrista do patinete da Marlene Matos chegou. Nossa, mas ele ficou um dia só com o meu DeLorean? Bom, você não deu valor? Hã? Dei você valor, não deu poxa. Valor. Mas ele deve ter ido pro... Valor. Ele deve ter voltado pro futuro. É melhor não. Ela tá aqui dizendo... Gente, se eu soubesse o tanto que essa pessoa, ela andando com os 2 pés no chão, ela já é um perigo. Avalia ela em cima de um patinete. Melhor não. Mas é por isso que tem que ter manobrista, né? Porque senão ela vai cair na hora de parar o patinete. Ezequiel tá aqui dizendo, This is Brasil, é exatamente isso. Ó, a pessoa falando, hoje tem cripto, hein? Aí o Dom 4i, o Fernando. Ó, gente, exatamente, hein? Sandro dizendo assim, tendência de baixa até os 93 mil pontos. Olha, Sandro, ontem a gente teve analista aqui com a gente no início da programação do BMC News, exatamente isso, início da manhã, e ele falou isso, que ele via sim uma tendência nos gráficos de queda aí pro Ibovespa indo para os 93 mil pontos. Estão perguntando aqui se comprar ação fracionada você ganha dividendo. Sim, mas você vai ganhar proporcional, né? Você pode comprar uma, por exemplo, sei lá, Itaúsa 4F, por exemplo, né? Que, enfim, banco é pagador de dividendo. Vai pagar dividendo proporcional à sua participação no negócio lá, enfim, deve ser algum centavinho. Então, Petrobras, no caso, eu não lembro se Petrobras anunciou dividendo, né? Que ele está perguntando se tem dividendo de Petrobras. Mas se tiver, teoricamente a regra, não sei se tem alguma exceção para a Petrobras no caso, mas teoricamente a regra é fracionado ter dividendo. O professor Alexandre Cabral, que está ali no Switch, inclusive, pode até puxar minha orelha se estiver falando besteira, pode que ele está no meu ponto aqui. Mas eu acredito que seja isso mesmo, viu? O meu grande professor Vinícius Química. Olha, ele vai abrir a porta agora e falar. A dúvida do pessoal do chat aqui é se ação fracionada ganha dividendo também. Ganha normal. O pagamento é por ação, independente. É proporcional à sua... Então tá certo, é isso aí, obrigado aí, informação em tempo real pra você aqui. Vocês viram que ele tá aqui no bastidor. O pessoal tava aqui no chat, inclusive, dizendo assim, professor Cabral sai do ar, mas não sai da BMC não, gente, tá aqui. Entrou aqui só pra tirar a dúvida de vocês. Que horas é o cripto? 7h30 da noite. Vem. Vamos dar boa tarde pra ele? Isso é bom. Pra quem? O homem? O mais novo jornalista do Brasil? Olha aí, tá de parabéns. Parabéns, ele merece. Muito obrigado. Ele merece, sim. Ausente aí da programação, estava suando para me formar, mas aí, enfim. Eu assisti a banda. Exatamente isso. Olha só, pessoal, aqui no chat, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo aí da BBC. Agradeço a audiência aí do Rafa. Rafa vendo meu trabalho lá sendo apresentado. Um beijo pra você, Rafa. Então quer dizer que os 40 reais que eu tenho de ação de Itaú não vai me deixar rico com dividendo nesse semestre, porque é proporcional? Não, é proporcional, né? Você não vai virar Você vai virar o novo Milton Maluri. Eu tava apostando que esses 40, falando não, dividendo, falei, nossa, esses 40 reais investidos agora vão me dar uma grana. Mas é a longo prazo, né? Todo mundo que investe a dividendo fala que é a longo prazo, né? Isso aí, é isso aí. O Flávio tá aqui dizendo, o que aconteceu com o Bovespa? Gente, olha, vamos entender agora, vamos lá dar um giro de notícias aí nessa...
edição para poder a gente conseguir entender o que vem acontecendo aí nessa tarde. Vamos para as últimas notícias, então. Vamos começar falando primeiro pela Guide, né, que fez 2 alterações na carteira para dezembro. Afinal de contas, a gente está começando o mês, começam aí as movimentações nas carteiras, e aí da Guide é o Rafa que vai atualizar isso aí para a gente. Fala, Rafa. Exatamente, Débora. As preocupações com a nova variante da Covid-19, né, a Omicron, derrubaram as expectativas do Ibovespa de terminar o mês de novembro positivo, né? E assim como muitas outras recomendações, a carteira da Guide Investimentos também sofreu o baque. Apesar disso, manteve aí a maior parte das ações para o último mês de 2021, fazendo apenas 2 mudanças na sua carteira. A carteira Top Pix, que é da corretora, teve a entrada de CPFL Energia, né, que é CPLE3, aí o ticker, e Vibra Energia VBBR3, que é a ex-BR Distribuidora. No lugar, saíram as ações da Eletrobras, ELET6, e Raízen, que é Raiz 4, né, o ticker. A Guide destacou o risco global da nova variante como a responsável pela guinada no final do mês. A Guide afirmou que, abre aspas, no Brasil, o avanço da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados permitiu que o mercado local operasse mais em linha com o exterior na segunda metade do mês e até esboçar um movimento de recuperação em meados de novembro. Apesar disso, a onda de maior aversão ao risco global que tomou conta dos mercados globais com a descoberta da variante Omicron, também contagiou o sentimento local, levando o Ibovespa a fechar o mês em queda próximo dos 100 mil pontos, fecha aspas. A carteira recomendada da Guide em novembro ficou negativa em 6,9%, com desempenho abaixo do Ibovespa, que finalizou o mês em queda de 3,4%, isso quem disse foi a própria corretora. No período entre janeiro e novembro, as indicações geraram uma desvalorização de 19,7%, enquanto o índice teve uma queda de 13,2%. Débora. Maravilha, Rafa. Bom, agora vamos lá falar da Suzano, né, que teve uma alta após um reajuste no preço da celulose lá na Ásia. É o Gabriel que vai atualizar isso mais pra gente. Gabriel, hoje, inclusive durante a manhã, a Suzano teve aí pelas altas do dia, daqui a pouquinho atualiza a cotação para vocês, mas fala aí pra gente sobre como que tá aí esse preço da celulose agora. Perfeito, Débora. Hoje, como você havia bem mencionado, as ações da Suzano operaram entre as maiores altas desta manhã do Ibovespa, após a empresa ter aumentado o preço da sua matéria-prima na Ásia. A maior produtora mundial de celulose de eucalipto anunciou aos clientes na Ásia o aumento de preço de $20 por tonelada, o primeiro para a China em mais de 6 meses, com aplicação imediata de acordo com as fontes. A empresa ainda não se manifestou e não confirmou essa informação, Débora. Vamos lá, dar uma olhadinha, olha só. Eu vou até... A Suzano ainda tá aqui, ó. É a segunda, deixa eu só... Tá lá embaixinho, né? Exatamente isso. Segunda aqui, ó, 3,10. É uma das poucas agora, né? Não são a maioria agora de queda. Suzano sobe 3% agora, ainda tá sustentando aqui nas altas. A Klabin tá aqui por baixo, ó. No final das contas, podem estar pegando uma carona aí, né? Mas desde o início do dia que ela vem aí nessas altas realmente. Vamos agora para as notícias internacionais, gente. Dia de dados importantes nos Estados Unidos, a gente também teve livro bege por lá, mas o índice do setor industrial dos Estados Unidos foi divulgado, subiu a 61,1 em novembro. E a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que vai nos atualizar sobre isso. Vai lá, Giovanna. Semana importante com a divulgação de diversos dados relevantes para o mercado e todos estão de olho. Saiu agora no finalzinho da manhã, começo da tarde, o PMI industrial final, que caiu a 58,3 em novembro, ante uma previsão de 59,1. Saiu também o ISM de Chicago, índice de atividade industrial em novembro, que subiu a 61,1, em linha com o que estava esperado. As folhas de pagamento privadas também acabaram de sair, elas aumentaram 534 mil em novembro, melhor do que a estimativa do Dow Jones, né, de 506 mil, de acordo com a ADP. Lazer, hotelaria tiveram um ganho aí de 136 mil, parte das 424 mil vagas agregadas no setor de serviço. As empresas que empregam 500 ou mais adicionaram 277 mil no mês, com um crescimento especialmente forte naquelas com 1.000 ou mais trabalhadores, que contribuíram aí com 234 mil novas vagas de trabalho. E claro, a gente acompanha o reflexo disso nos mercados internacionais, inclusive o brasileiro. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Bom, gente, ainda falando dos Estados Unidos, hoje a secretária do Tesouro americano negou que a inflação seja causada por pacotes de Biden. Explica isso melhor pra gente, ô Rafa.
Débora, o que a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, quis dizer, no caso, para ela, a principal causa dos problemas são os gargalos nas cadeias globais de produção, não os pacotes já aprovados ou propostos por Joe Biden. Essa afirmação veio quando a secretária foi pressionada pelos republicanos na Câmara para falar sobre a inflação nos Estados Unidos. Aí Yellen defendeu sua visão, negando que os pacotes econômicos propostos pelo Joe Biden sejam exagerados ou responsáveis pelo aumento da inflação no país. Débora. É isso aí. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essa nova variante, porque a Organização Mundial da Saúde reforçou, Gabriel, que ainda é cedo para afirmar que a cepa Omicron do coronavírus é mais transmissível e se há perda de proteção das vacinas para essa nova variante. O que mais o diretor da OMS disse nessa coletiva? Fala pra gente, Gabriel. Bom, Débora, o Tedros Adhanom aí também disse que a África do Sul não deveria ser penalizada por outros países por fazer o que é correto. Existe sim uma preocupação de que outros países parem de informar rapidamente as autoridades sobre a pandemia com receio de penalizações. Por isso é solicitado a todos os países que tomem medidas racionais e proporcionais de redução de risco aí, de acordo com os regulamentos internacionais de saúde, incluindo medidas para atrasar ou reduzir a disseminação da nova variante, como a triagem de passageiros antes das viagens e ou na chegada, ou a aplicação de quarentena aos viajantes internacionais. A proibição geral de viagens não impedirá a disseminação internacional. A Omicron já foi localizada pelo menos em 23 países. Quando foi questionado aí o Tedros Adhanom sobre o Ano Novo e o Carnaval no Brasil, a OMS seguiu com a mesma recomendação, disse que também não podia dizer ainda se é certo ou não manter os eventos. Lembrou que existe uma série de medidas de proteção que já foram orientadas, como o uso de máscaras e distanciamento social, mas os especialistas da OMS reforçaram aí que todos deveriam tomar medidas para diminuir a exposição ao vírus. E em outro momento da coletiva, reforçaram que o fato de quanto maior a circulação de pessoas, sempre será maior o número de infectados. Sobre a vacinação, a OMS permaneceu alertando para as pessoas que continuem se vacinando, já que as vacinas continuam aí sendo o meio mais eficaz de combater o vírus em casos graves da doença, Débora. É isso aí. A vacina sempre vai ser o melhor caminho mesmo, Vamos lá. O ex-ministro André Mendonça defendeu a adoção de medidas urgentes para solucionar o impasse durante a sabatina, que ele ainda está passando lá na Comissão de Constituição e Justiça para poder compor o Supremo Tribunal Federal. O que exatamente o ex-ministro está falando, Rafa, sobre isso, sobre a PEC lá em Brasília? Débora, o Mendonça defendeu a adoção de medidas urgentes, como você mesmo falou, mas também afirmou que essas mudanças discutidas agora causarão reflexos. A PEC é alvo de críticas por limitar o pagamento de precatórios, que são dívidas da União reconhecidas pelo Judiciário, e por isso pode ser questionada no Supremo. Então, além de dizer que não acredita que essa seja uma solução imediata, o ministro André Mendonça disse que se preocupa com os indivíduos federados e principalmente com os municípios que têm menos capacidade econômica, Débora. Bom, isso ainda está rolando por lá. Aliás, é por causa dessa sabatina que demorou 4 meses para poder acontecer, que a PEC, que não começou a sessão e no final das contas a PEC ainda não entrou em pauta. Eu avisei, hein? Eu vou investir na ideia bola, ainda de que a gente precisa de uma abertura para a PEC dos precatórios, aí, aquelas aberturas de novela bem longas, assim, bem melancólicas, para introduzir todas as notícias aí que envolvam esses até precatórios. Para lembrar a dor que eu tenho de ficar tendo que relembrar desse assunto todo dia, porque a gente está há 6 meses nessa parada. Dá uma sensação que a gente está repetindo o mesmo texto todo dia, né? Meu Mas é Deus! Isso aí. Mas, gente, enfim, vamos lá para falar para o ministro Paulo Guedes, Ele, aliás, voltou a considerar que a Petrobras, como empresa, ela tem um tempo de utilidade contado. E aí, mais uma vez, ele sinalizou que a estatal deveria, que o Estado deveria vender a companhia antes que a era do petróleo chegasse ao fim. Ou seja, ele está realmente determinado a privatizar a estatal, Gabriel? Para o Paulo Guedes, Débora, daqui a 5 ou 10 anos o mundo vai fazer uma migração para o carro elétrico, por isso a Petrobras está sob risco. O ministro da Economia disse que o mundo inteiro está indo em direção ao verde e ao digital.
E ainda ressaltou que o futuro não é com a mão suja de graxa, fazendo uma menção aí às falas do ex-presidente Lula e à desvalorização do petróleo no futuro. Apesar disso, o ministro voltou a falar sobre a melhora nos resultados das estatais durante o atual governo, mas disse que a missão é encaminhar essas empresas para o mercado, para uma privatização, que ele não quer se embriagar com esse sucesso. E ainda condicionou a privatização da Petrobras às eleições do ano que vem, dizendo que, abre aspas, se a gente não privatiza, as pessoas vão perguntar por que devem votar em nós, fecha aspas. Tudo isso Guedes falou durante a sua participação na divulgação dos indicadores de governança das estatais. O indicador aí verifica o cumprimento de diversos dispositivos legais, infralegais e de boas práticas de governança corporativa. Débora? É isso, tá bem. Vamos lá, vamos ver se ele... Até porque, aliás, a gente até já comentou sobre isso aqui durante a programação da BMC algumas vezes. Não é um processo fácil, mesmo que ele quisesse fazer isso de hoje para amanhã, não iria acontecer, nem muito menos daqui para o ano que vem, né? Então, é uma estatal, isso demoraria um processo de pelo menos muitos anos, segundo o professor Cabral, inclusive o Marco Saravalli também, coisa que nem os nossos filhos conseguiriam ver. É um processo bem longo, envolve muita coisa. Vamos lá, vamos dar continuidade por aqui, né, Rafa? Tchau, Gabriel. Um abraço, amanhã você tá de volta. Eu queria também deixar um abraço especial para todo mundo que está me dando parabéns aqui no chat. Muita gente obrigado, mesmo. gente. O apoio de vocês é sempre muito bem-vindo. Eu fico muito feliz com todo esse carinho aqui que a gente recebe, com todo o carinho que vocês dão ao pessoal aqui da BMC. É sempre um prazer ter vocês como audiência. A gente está trazendo notícias aqui que às vezes não são tão boas, mas fica tudo melhor aí. Geralmente com o pessoal não são tão boas. Interagindo Brasil, aqui no chat. É um prazer enorme tê-los aqui. E muito obrigado aí pelas gratificações, pelos elogios. Muito obrigado mesmo. Um abraço para você, Débora. Um abraço, Rafa. Agradeço pela sua audiência, Rafa. Agradeço aí. Muito obrigado. Parabéns, tá de parabéns. Um beijo até amanhã aí com mais notícias. Até amanhã. Esperamos você amanhã aqui, Gabriel, com mais notícias. A gente vai seguindo por aqui, gente. Olha só. É isso, os bancos estão recuando também, na verdade tem queda para todos os setores, inclusive principalmente bancos. O que acontece, né? Todo mundo teve gente aqui já perguntando no chat o que está acontecendo com esse Bovespa, eu também tomei um susto, como eu falei para vocês, né, mais cedo quando eu cheguei aqui, eu olhei para esse telão. Na verdade, gente, é isso, como eu falei ainda há pouco, né? Estava previsto, né, e existia grande expectativa aí para essa votação da PEC acontecer ainda hoje. Mas aí, com essa sabatina ocorrendo lá em Brasília, está cada vez mais se concretizando a possibilidade do adiamento da votação da PEC dos precatórios. E aí isso foi azedando um pouco o mercado aqui doméstico. O cenário lá fora também, né, os ganhos lá das bolsas internacionais acabaram reduzindo um pouco, no final das contas reduzindo o fôlego lá fora. Aí aqui vem essa possibilidade de adiamento da PEC. E aí a gente está vendo aí tanto bancos como, enfim, varejo, tudo aqui vai em queda, né? Cash 3 ali 9% de queda, Magazine Luiza 9%, Local Web quase 9%, Gol, aí vem a questão das variantes, inclusive, né? Com Gol, Azul caindo bastante, Azul mais de 5% de queda, Gol 6,19% de queda. Aliás, sobre isso a gente tem aí confirmação do primeiro caso lá nos Estados Unidos, primeiro caso, a variante Ômicron lá nos Estados Unidos, né? E, ou seja, começa cada vez mais um país, já eram 23 países, se não me engano, né, Rafa? Se eu não estou perdendo as contas, mas o primeiro caso foi confirmado, chegou da África do Sul no dia 22 e teve a confirmação agora dia 29, o paciente estava totalmente vacinado contra a Covid e está assintomático. Essa que é a questão, né, Rafa? Essa que é a importância. Casos graves, é o que a vacina realmente combate, ela não vai impedir que você pegue a doença, mas pode, né, pelo menos evitar que você... Vacina precisa de remédio, né, Débora? A Covid, né, a gente já entrevistou, especialistas em saúde, já vimos entrevistas de especialistas em saúde, inclusive. A lógica é simples, a vacina não vai, assim, ela vai conter os casos, mas o principal é que ela vai conter o número de mortos, que é o mais importante, porque se você conter o número de mortos, resolve o problema, né? Porque aí a Covid vira uma gripe. E é isso. E aí, se você tem remédio para tratar essa gripe, você consegue colocar a vacina no povo, você consegue tratar com remédio, você consegue sair da desgraça que é a pandemia, né? Então, é assim que funciona, né? E, inclusive, teve também doações, né, sendo anunciadas aí pelos países da África do Sul, né? Ali, a China, se não me engano, né, Débora, ali ofertou, acho que 1 bilhão de doses de vacina
a África do Sul, salvo engano, posso estar muito enganado. Mas, eu não enfim. cheguei ainda a pegar exatamente esse dado, Rafa. Eu só consegui ainda confirmar realmente os lugares que estão confirmando casos. Estados Unidos, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, também já foi confirmado o primeiro caso lá no Rio. A Prefeitura do Rio estava analisando e aí conseguiu realmente recuperar. Essa mulher, a pessoa tinha chegado, era uma mulher de Joanesburgo, no dia 21. Também ela estava assintomática. Nos Estados Unidos, esse caso também tinha sido confirmado, e aí por isso a gente tinha aqui esse setor de aéreas e turismo também já de cara sofrendo esse impacto. Quem está aqui acompanhando a gente desde manhã viu que eu estava dando um baita girão aqui, né, nos setores, mostrando, era tudo totalmente diferente, tá? Era outro mapa aqui de calor, não tinha nada a ver, né, com o que a gente está vendo agora. O dos bancos, principalmente, aqui, ó, vamos mudar aqui para o setor dos bancões para vocês verem. Tava tudo verdinho, agora só Itaúsa aqui, ó, Itaúsa 3, Itaúsa 4, BBDC 4 e Tube, que estão no positivo. Mas, ó, Sambi 4 está caindo 1,52. O papel que está agora cotado a 17,55, né? A gente abriu com ele a R$18. Na semana, a gente não tem como ver o acumulado semanal, porque a gente está começando agora o mês. Mas a gente tem aqui no ano, a Sub 4 aí, 17,28%, né? Acumulando aí de queda. Então, no final das contas, é importante que a gente fique atento sempre no que a gente está de olho aí, no que está acontecendo, porque isso realmente pode mudar tudo. Mudou de um intervalo de período, né, Rafa? De uma hora para outra. Exatamente. Aqui, Banco do Brasil também, olha lá, o Banco do Brasil cai no 0,72%. Deixa eu só ver aqui, a 31,61, acumulando queda no ano de 12,64. Deixa eu só ver Bradesco como está agora. Bradesco agora está acumulando queda no ano de 17,26, com papel a 19,97. Ai, nossa, bastante gente aqui dando parabéns ao Gabriel. Que legal, né? Que legal, gente. Que bacana. Legal, bastante bacana. Ó, inclusive, eu tinha até falado da vacina aí. Lá, o Gabriel está fazendo aqui um coração para todos vocês aqui do chat. Tá mesmo, tava aqui na porta, aqui dando, fazendo um coraçãozinho aí para vocês. Agora, realmente tinha tido essa história mesmo, viu, Débora, da China prometendo 1 bilhão de doses aí de vacinas contra a Covid-19 para a África, né? E ali, que até o momento o governo chinês já forneceu cerca de 200 milhões de dólares aos países africanos, né? Então, ali então está tendo um esforço global, estão tentando ter um esforço global. Eu lembro que inclusive o presidente Biden tinha falado sobre essa questão da patente, né? Sobre ele pedir para que fosse derrubada a patente da vacina e tudo mais, para que fosse facilitada a propagação, a produção da vacina, para que até financeiramente se tornasse mais viável, inclusive, para que outros não tendo a patente, acontece que outros laboratórios também conseguem produzir. Bom, vamos ver se isso realmente consegue, porque assim, já que se trata de uma pandemia, nesse momento é importante que isso se torne do alcance de todos, né, Rafa? Bom, acompanharíamos. Olha só que ainda aqui continua em alta. Petri 3, Petri 4, Prio em alta, 3R Petróleo. Eu vou dar uma olhadinha como que está a cotação do petróleo agora. Mas a Vibra Energia está caindo 2,44%. Mais cedo, a gente começou hoje o dia com o petróleo numa alta de mais de 3%. Mesmo com ontem a gente já tinha trazido aqui a notícia de que a Petrobras iria liberar aí estoques estratégicos, né, de petróleo para poder dar uma reduzida na cotação da commodity. Isso é uma atitude que os Estados Unidos está tomando em conjunto com outros países também, né, para poder ver se consegue também dar uma segurada no preço do combustível por lá. Não sei até que ponto, que eu lembro que tinha gente até perguntando no que isso pode impactar aqui no preço do combustível no Brasil. Sinceramente, eu acredito que não diretamente muita coisa. Se tiver eu tirei um print da imagem. O Emerson Braga falando que tirou um print de você cedo aí com o painel todo verde e agora desse jeito. Emerson, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui o painel inteiro com o índice Bovespa, com ele vermelho. Aí você tira outro print e você faz uma grande gentileza, posta isso e me marca. E me marca também, viu? Marca a Débora tem muito mais seguidor que eu, inclusive. Isso é uma tristeza. Ela tem quase 7 mil. Tudo vermelhinho agora. Olha lá, ó. Opa, assim, ó. Olha lá. Tudo vermelho. Realmente. Olha lá que parada, fazendo careta, inclusive. Porque no final das contas tem como printar. E aí você faz a compra de manhã,
né, uma coisa, de tarde é outra, e aí você vê assim, Brasil, né? Esse Brasil. é mercado. Na prática, inclusive, chamando a galera aqui para o Crypto News de hoje, hein? 7h30 da noite, hoje aí, criptomoedas aí no nosso radar, vamos falar aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre metaverso, sobre cripto DeFi. Tem muita casa de análise, inclusive, aí, né, Débora? Muita propaganda. Você deve ter já batido em alguma propaganda já da galera falando assim: 5 cripto DeFi para você bater R$1 milhão. 5 criptoativos, NFTs, para você bater R$1 milhão. Bom, vamos falar então sobre isso. Né? Vamos então falar se tem realmente essas cripto DeFi, o que é isso daí, esse 1 milhão aí, como é que você bate? Enfim. Atualiza pra gente, inclusive, como que estão essas criptos aí, Rafa, já que a gente tem, né? O que você pede toda essa volatilidade aí no mercado. Vamos lá, atualiza pra gente, daqui a pouco atualiza os Estados Unidos e o petróleo, vai. Vamos que vamos. Bitcoin tá caindo 1,59% aos $47.349. O Ethereum tá caindo 0,9% aos $4.643. E a BNB, né, Binance Coin, tá subindo 1% aos $633. A Solana, por sua vez, está subindo 4,18% aos $223. Lembrando, né, o mercado de criptomoedas não fecha, né? Ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então meio que não importa muito a variação, nesse momento que importa é a cotação. A cotação, o Bitcoin ele continua na casa dos $57 mil, né? Igual a gente já tinha visto na semana passada. Ele chegou a bater na semana retrasada os $63 mil, que foi o máximo ali, se não me engano, acho que ele bateu até 66 mil, 68 mil, enfim, em alguns picos durante os dias, mas ele está nessa casa aí entre $57 mil e $60 mil nesse momento, né? A gente está tendo algumas movimentações nesse mercado cripto nos últimos dias, né? A gente teve a questão lá do Congresso norte-americano em relação à tributação, né, de mineradores, de criptomoedas, se vai rolar, se não vai rolar, quem é que vai ser tributado, quem é que não vai, mas ao mesmo tempo a gente também tem algumas movimentações empresariais, né? O CEO do Twitter, o Jack Dorsey, saiu do Twitter aí e vai mexer agora com criptomoeda. O que será que vai dar? Você vai acompanhar tudo hoje aqui no Crypto News, 7h30 da noite, você não pode perder. Então você já separa a sua pipoca, já separa seu vinho, seu whisky, enfim, sei lá o que você gosta de tomar 7h30 da noite, mas você venha, principalmente se você não gosta de criptomoeda, eu quero que você venha, manda sua indignação, que eu falo no entrevistado e a gente vai bater nesse papo junto, porque é um mercado muito novo, é uma roda de conversa para a gente conseguir, né, criar aí uma noção, né, do que está acontecendo, é importante saber. Vamos ver lá fora, Rafa? A Gisela tá falando que eu vou jogar pedra nela, porque ela falou: Lara, você vai jogar pedra em mim. Você acredita que eu não invisto em cripto? Tudo bem, Gisela, tudo bem. Assista o Crypto News então, tá bom demais, não vou jogar pedra em ninguém não, cara. Cada um tem sua estratégia aí de investimento. Mas é importante a gente ter esse conhecimento como um todo, né? A gente conseguir criar essa inteligência, né? Exatamente isso, é importante. Vamos atualizar lá fora para o pessoal para ver como é que está os Estados Unidos. Lembra que eu falei assim, tinha perdido um pouquinho o fôlego lá fora, mais cedo, inclusive, Nasdaq subiu mais de 1%. Agora a Nasdaq está aqui, ó, caindo 0,11%. Dow Jones está subindo 0,12% e a S&P 500 0,39%. Todas estavam subindo bem mais agora, hoje pela manhã. Nas commodities, que chegou a subir mais de 3%, agora a gente tem o Brent caindo 0,14 a $69,13 e o WTI está caindo 0,35 com o barril cotado a $65,95. Que baita volatilidade a gente tem acompanhado nessas commodities, né, gente? Isso, claro, vai refletindo sem dúvidas aí no setor, é o que a gente viu, né? Com certeza, por exemplo, a gente já tem aqui papel do setor de petróleo indo para o negativo, como a gente viu a Vibra Energia mais cedo por aqui. Os juros também começam a refletir nesse vai e vem, né? Não tem jeito. Rafa, vamos dar uma olhadinha de como que também está acontecendo. Ainda está rolando o quê? A CCJ lá em Brasília. Não foi ainda a sessão, ainda não começou. Já são 4h45 da tarde. A expectativa era de que começasse às 4 horas a sessão lá em Brasília e que aí então seria a primeira pauta, né, da sessão, justamente a PEC dos precatórios. Eu não aguento mais. Não está acontecendo. Agora, sabe o que é mais interessante? É que justamente, né, essa sabatina que está acontecendo hoje, passou 4 meses para poder, né, ser marcada. Sim. Hoje até a Paulo comentou sobre isso, me fez uma pulga atrás da orelha mesmo. Mas tudo bem, tá lá, tá enrolando. Tem imagens da sabatina aqui, pessoal. Imagens tá ao vivo? Exatamente, estamos lá. Eles estão lá, estão ainda nessa sabatina, é o ex-ministro que está lá, inclusive, falando, tá até agora, né, sendo... A gente atualizou vocês agora ainda há pouco sobre isso, até sobre essa questão da PEC dos precatórios ele falou, o Rafa trouxe essa informação agora há pouco para vocês,
dizendo que o governo ainda não tem... aliás, tem um pedido do Lira para que a votação da PEC aconteça realmente. Bom, vamos lá, eu tenho todo um auê nessa história lá. Teve gente do MDB, se eu não me engano, pedindo para poder essa PEC ser... Aqui, o Eduardo Braga, do MDB, ele disse que é prudente deixar a votação da PEC dos precatórios para amanhã, por causa disso que vocês estão acompanhando aí agora, na comissão, nessas imagens da Comissão de Constituição e Justiça, o André Mendonça, né, que ele está sendo sabatinado para poder entrar aí nessa vaga do STF, ele que mais cedo chegou a defender realmente aí para que a PEC seja definida, que essas mudanças, apesar de defender que, claro, que isso, todas essas mudanças que estão sendo decididas hoje devem realmente trazer algum reflexo lá na frente. Fora isso, voltando à PEC dos precatórios, devido a esse atraso que está ocorrendo, por exemplo, alguns políticos, como por exemplo Eduardo Braga do MDB, já começa a defender que é prudente deixar a votação da PEC dos precatórios para amanhã. É correto não deixar folga no espaço fiscal, mas alterar limite também do precatório. Ele tem dúvidas sobre isso. E a base é também de apoio para a PEC, ainda era muito justa, Rafa. Então, bom, não se sabe até que ponto, né? É uma estratégia colocar essa sabatina para hoje e no final das contas adia mais um dia. Tamo de olho. Tamo de olho, né? Como diria o extinto CQC, eles estão à solta e nós estamos correndo atrás. Você gostava do CQC? Custe o que gostar. Eu adorava. Um beijo pro Marcelo Taz, inclusive, ex-cientista roxo, inclusive, aí tá no mesmo grupo que eu, inclusive, de sócios. Antes da gente ir pro nosso entrevistado, Rafa, o petróleo está fechando realmente na queda de 0,52% o Brent e o WTI quase 1%, 0,92% de queda para o WTI. Vamos lá, vamos bater um papo agora com o Leonardo, lá da Quantset, para poder a gente tentar entender um pouquinho, né, desse mercado, também do setor aí de elétricas. Leonardo, seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, tudo boa ótimo. Tarde. Boa tarde para você, tudo ótimo. Leonardo, eu estava lendo agora aqui mais cedo, inclusive, que o consumo de energia elétrica teve, agora em outubro, a primeira redução em 2021, né? Isso foram dados aí da empresa de pesquisas energéticas, o recuo foi de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na tua opinião, isso seria um sinal positivo em relação à crise hídrica e também para o setor? Olha, olhando do lado da crise hídrica, isso é... Assim, 0,5% de redução apenas. Uhum. É uma redução, assim, é uma redução pequena e a motivação disso, a maior parte, vem por conta da temperatura, né? Isso é algo que varia muito, que gera uma variação muito grande no consumo, então a gente está tendo um clima mais ameno aí do que o normal. Geralmente a gente tem um clima mais quente já, e isso acaba oscilando muito nessa medição do consumo. Mas pelo lado das indústrias, a gente está vendo ainda o mercado livre, né, o consumo no mercado livre, a gente está vendo ainda um crescimento, né, que tem tido essa queda aí. O mercado residencial, né, tem puxado para baixo. E de certa forma isso acaba ajudando, né, para a crise hídrica, né? A gente sabe que a gente está passando ainda, embora a gente tenha tido um mês de outubro aí positivo na questão das chuvas, né? A gente ainda está passando por esse problema, ele está longe de ser resolvido, na verdade. Então, por um lado, você tem uma queda no consumo, mas por outro, a gente está ajudando a recuperação dos reservatórios, né? Perfeito. Agora, Leonardo, eu queria bater um papo um pouco com você ainda sobre aí agora o setor de saneamento, né? A gente está vendo um setor de saneamento um pouco fora agora do radar, né? A gente acompanha aqui o dia inteiro, né, o Débora, mercado financeiro aqui, a gente fala todo dia, varejo, banco, papel, né? Suzana ali, celulose, VEG, talvez ali um pouco por fora, mas o setor de saneamento, apesar de ter ali uma ou outra estatal ali que o pessoal pede direto, a gente não tem visto muito os investidores de olho. Você acha que o investidor deveria ter aí um certo olhar especial para esse setor, principalmente para esse curto e médio prazo, né, que a gente vai enfrentar um pouco de crise, né? A gente sabe que vai ter uma crise ano que vem, né? Eleição, né, o Leonardo? Uhum.
Olha, assim, é importante olhar caso a caso, tese a tese, tá? Quando a gente está falando de saneamento, a gente acaba falando de 3 estatais da Bolsa, Sanepar, Sabesp e Copasa. Então, elas têm histórias específicas no sentido de que elas possuem riscos específicos que devem ser olhados, né, para a tese. Então, apesar de elas estarem baratas no sentido de múltiplos, né, elas estão negociando aí a múltiplos abaixo da média histórica, EBITDA de 4 vezes, 4 vezes e meia, até abaixo de 4 vezes. Isso, historicamente, é um múltiplo que chama bastante atenção. A gente sabe que a gente está entrando num período eleitoral e elas acabam tendo, assim, infelizmente, elas acabam tendo uma ingerência ali por conta de um risco regulatório, vamos dizer assim, por elas terem uma regulação estatal, né? Então, elas têm, de fato, andado fora do radar, tem sido pouco comentada, um pouco junto com o setor elétrico também, que não tem andado junto, assim, com a Bolsa, né? Até o rally ali na metade do ano ali, a gente teve muita small cap andando, muito setor interno andando, né? Antes dessa última queda, o setor elétrico andou de lado, né? Então, assim, eu não veria ainda como uma oportunidade de compra tão grande, tá? Porque você acaba dependendo muito das eleições locais, né? Eleições para governador, se você tiver algum governo ali que seja mais populista e a empresa acaba tendo um risco bem maior de levar uma caneta, de ter uma gerência política ali, né? Então, eu ainda acho que, assim, por mais que os múltiplos chamem atenção, eu não vejo, assim, elas chamando muito a atenção nesse momento. Eu preferiria as ações do setor elétrico, né? Ou empresas privadas de saneamento, mas isso não é o caso, porque a gente ainda não tem elas na Bolsa, né? Uhum. Agora vamos falar um pouquinho, deixa eu só falar um pouquinho sobre neoenergia, porque teve uma coisa que eu estava também olhando nesses dias, é que a neoenergia está pensando aí, está expandindo o negócio no setor de transmissão e eu queria entender se essa seria uma hora para poder comprar, porque esse é um dos setores considerados, um dos segmentos aí do mercado, que é considerado pelo mercado como mais sólido, né, que é do setor de energia, de todo o setor de energia, né? O que você acha aí disso? Assim, falando de energia, é uma empresa que a gente gosta bastante aqui, olhando até, assim, dentro do setor elétrico, é uma das que mais chamam a nossa atenção, questão de assimetria entre preço e valor, tá? Como você bem comentou, ela tem vários projetos, não só de transmissão, como de geração também entrando em operação, né, de geração eólica, então você não tem esse risco de geração hídrica que a gente está vendo aí afetando as geradoras. É uma empresa, assim, que chama bastante a nossa atenção, como eu falei, por questão de tira implícita, por múltiplos também, e eu diria que é uma empresa que vai passar muito resistente a um período eleitoral aí que a gente vai ter ano que vem, né? É uma empresa aí que está melhorando muito os resultados, o mercado tem até batido empresas que têm entregue resultados bons, né? Então, a gente está vendo aí as empresas que estão entregando resultado ruim derretendo, e ela tem se sustentado muito bem na questão de fundamentos, né? Os resultados dela têm vindo bem positivos. Então, é uma empresa que a gente gosta bastante e que tem um crescimento contratado aí já de projetos que vão entrar em operação até ao longo do ano que vem. É um crescimento muito forte aí de resultado. Agora, Leonardo, eu queria te perguntar um pouco sobre esse fim de ano para o mercado, né? A gente ontem, inclusive, né, Débora, a gente falou com o André Perfeito aqui da Necton, a gente estava batendo papo sobre essa questão da inflação, sobre essa taxa de juros que está em alta, vai continuar alta em dezembro, eles vão renovar a alta na Selic, e a inflação continua aumentando sem alguma previsão de melhora. Em relação ao mercado financeiro, qual a sua expectativa para esses próximos meses e até mesmo anos, né? Porque a gente sabe que a inflação é um mal nosso há milianos já, né? Você acha que o mercado ele vai tomar um baque em relação a isso? A gente já está vendo até mesmo, né, 100 mil pontos aí. Você acha que agora a tendência é realmente ficar nessa turbulência forte?
Olha, com relação à inflação, tá? Tá com cara que a gente está chegando num ponto aí de inflexão. Assim, o mercado ele está precificando para frente uma inflação implícita bem elevada, o que está na curva hoje de 5,5%, 6%, uma inflação implícita aí na curva. Então, isso é um valor, assim, está precificando um caos, né? Está precificando que a gente vai estourar, que as contas públicas vão estourar, que o governo vai descontrolar os gastos públicos, a gente não vai mais ter um controle disso. Então, a inflação está nessa linha, né? O mercado está colocando essa inflação lá. Mas a gente está vendo, assim, possivelmente, a gente está vendo uma queda do petróleo já. A gente, com esse juros, você passa a ter uma entrada de capital estrangeiro aqui também, para fazer cash and carry. Então, você acaba tendo uma sustentação ali para uma queda do dólar, que acaba influenciando nos preços internos aqui. Então, a gente tem pontos aí, sinais que indicam que a gente possa estar passando por um ponto de inflexão, que a gente esteja num pico de inflação e essa inflação passe a ter, acumulado nos 12 meses, passe a cair, né? Mas, assim, por outro lado, a gente tem uma taxa de juros que subiu muito forte e justamente por conta desse risco fiscal, no curto prazo você tem inflação batendo aí mais de 10%, mas os juros longos aí é por conta de um risco fiscal que ficou bem mais elevado aí, enfim, pela comunicação do governo. Então, assim, olhando para 2022, olhando para o patamar de bolsa, eu acho que esse cenário aí está de juros, assim, pensando no que está precificado já e sobre os juros, né, me parece que está precificado já essa elevação de juros, assim, você acaba naturalmente vai aparecendo muita coisa atrativa nesse patamar de preço, bolsa aí a 100 mil pontos, claro que pode ir mais para baixo, mas eu ainda acredito que a gente possa ver uma retomada ao longo de 2022, justamente nessa tese de que a gente pode ter uma inflação real mais baixa do que o que está precificado hoje, e com isso também os juros mais baixos do que está sendo precificado também. A gente está vendo já uma queda dos juros, embora seja uma queda tímida aí na parte mais longa da curva, né? Mas é isso que baliza investimento interno aqui, investimento em bolsa, é o que baliza os juros longos. Então a gente está vendo uma queda disso aí já, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente está no patamar de bolsa aí que quem assim não tem estômago, coragem para comprar agora, não compra nunca mais. Uhum. Leonardo, e agora falando Mas, claro, tem que ser seletivo nos setores, né? No que você não dá para comprar qualquer coisa, né? Uhum. Agora, pensando um pouquinho ainda em 2022, existe ainda um reajuste nas tarifas de energia previsto, né, para o próximo ano. Eu queria entender no que você acha que isso pode impactar as empresas, tanto do setor como de outros setores dependentes. Porque, por exemplo, nesse ano, quando, né, veio toda aquela coisa da crise hídrica, todo mundo já esperava um mercado assim, precificando muito aí, quedas assim fortes, né, no setor. E pelo contrário, a gente viu queda, tá, mas não tão fortes assim, porque aí tinha gente levando, né, estava aí juntando, estava justificando isso, justo as tarifas que foram, né, modificadas, as contas, né, um pouco mais caras da energia elétrica, apesar desse valor um pouco mais alto da energia elétrica não chegar aí diretamente para o bolso do investidor. Então, como que você acha que essas tarifas mais altas no ano que vem pode impactar o setor e também outros que são dependentes? Olha, assim, começando pelas partes dependentes, você vai ter esse custo de energia afetando no custo total das empresas. Então, empresas que são eletrointensivas vão acabar tendo um problema com essa elevação de custos. Falando de preço de energia em geral, isso deve continuar, os preços devem continuar elevados, né? A gente tem uma bandeira de escassez hídrica aí que foi colocada, que deve durar até meados de abril do ano que vem, essa é a data oficial, então a energia deve continuar elevada até lá, mas em compensação, né, assim, essas medidas que deixam a energia mais elevada, como o despacho elevado de térmicas, né, que é o
um dos principais motivos aí dessa elevação. Isso tudo está acontecendo para a gente evitar de ter um racionamento, que aí seria o pior cenário. Então é preferível ter uma energia mais cara, mas com todo mundo podendo consumir, as indústrias podendo continuar produzindo, do que você ter um cenário de racionamento que você ter um choque no PIB ali muito forte, porque você ter uma limitação de produção, de consumo residencial, mas principalmente consumo industrial, muito forte. Então, mas de certa forma, assim, fazendo uma ligação aí com o lado das empresas, com relação ao preço da energia, do lado das geradoras, de certa forma as empresas elas já convivem com esse problema as geradoras hídricas, né? Elas já convivem com esse problema de escassez hídrica há algum tempo já. Esse problema ele existe aí desde meados de 2013, 2014, quando você passou a ter uma queda estrutural do nível dos reservatórios. Então essas empresas elas aprenderam a fazer o hedge, né? A se defender desse cenário pior. Então você acaba tendo resultados piores das geradoras hídricas, mas não tem sido uma catástrofe assim, porque elas já vêm se preparando para um cenário pior. Claro que o cenário desse ano está sendo pior do que eu imaginava. Os resultados não têm vindo tão ruim assim, não têm sido catastróficos. E do lado um outro setor que também é afetado é a parte de distribuição, que aí você acaba, o preço alto da energia acaba impactando o consumo o consumo residencial, o consumo comercial, mas principalmente o residencial, né? Porque você acaba tendo um custo de energia mais elevado em concessões que são mais, que você tem concessões mais complexas, que seriam as concessões do norte, do nordeste, onde o pessoal tem um poder aquisitivo menor, você acaba tendo um aumento da inadimplência, aumento de furto de energia. Então esse é o risco que algumas das distribuidoras que você tem lá, que tem concessões lá, esse risco acaba sendo aumentado. Embora você ainda não tenha visto no resultado isso, né? Aí depende da gestão da empresa, conseguir controlar inadimplência, conseguir manter clientes em dia, né, fazer atividades em cobrança, combater furto. Isso ainda não tem aparecido no resultado, mas é um risco sim que pode acontecer em 2022, justamente porque essa energia ela deve se manter num patamar elevado aí, no mínimo até abril, né? E com relação à crise hídrica, a gente ainda não tem a gente não escapou ainda dessa questão, né, desse risco. A gente está num período úmido aí, que vai continuar até meados ali de abril, né? E isso é um evento que a gente tem que acompanhar dia após dia, né? A gente acaba dependendo muito de chuvas, vai depender de chuvas nesse período para eliminar esse risco de racionamento. Então até lá é um negócio que assim, cada dia ele tem que ser monitorado para ver se a gente não está aumentando esse risco de racionamento, né? Mas só para comentar, para terminar falando das distribuidoras, né? Assim, no passado também, alguns meses atrás, a gente também teve algumas falas do Bolsonaro falando sobre meter a mão na energia. Então acabou aumentando o risco de a gente ter uma canetada, vamos dizer assim, de a gente ter alguma alteração nos reajustes tarifários justos das empresas. Isso não aconteceu. A gente sabe que a gente tem um órgão que é muito forte, que é a ANEEL, que faz o que deve ser feito, né? Muito blindado contra possíveis ingerências. Então, até hoje, assim, os reajustes tarifários desse ano que foram elevados, eles foram aplicados do jeito que eles foram calculados, e ano que vem a gente pode ter, está projetado a gente ter reajustes fortes ainda, por conta de inflação elevada, por conta de IGPM elevado, né? Mas assim, a gente tem acontecido medidas aí para reduzir esses reajustes. Então você tem medidas como a questão dos processos de PIS e COFINS, que as empresas, as distribuidoras, elas têm devolvido esses valores via tarifa para amortizar o tamanho desses reajustes.
A gente vai ter uma conta Covid também, possivelmente uma conta Covid nova, que é um salvamento ali para o fluxo de caixa das distribuidoras, que também reduz os reajustes. Então, tem havido medidas para reduzir o tamanho do reajuste, mas o mais importante, sem mexer no resultado regulatório, na remuneração regulatória das distribuidoras, defendendo o contrato das concessões, né? Então, nesse sentido, não tem havido riscos de ter uma metida de mão assim nas distribuidoras. Show de bola, então. Bom, Leonardo, já são agora 5 horas e 7 minutos no horário de Brasília e queria agradecer a sua participação aqui no BMC Top News, te convidar mais vezes, não só para cá, para como toda a grade de programação da BMC News e também aí, né, pedir para você deixar as considerações finais para quem está nos assistindo aí, pessoal de casa, tem bastante gente aqui conosco no nosso chat, enfim. Eu só queria agradecer pela participação. Gostaria de comentar que assim, o que a gente estaria olhando agora assim, de atrativo, vamos dizer, o que chama a nossa atenção, a gente optaria hoje pelo investimento em empresas de alta liquidez, nesse cenário aí turbulento. A gente está vendo aí, empresas como Vale, como Petrobras, como Banco do Brasil, soltando resultados muito bons, múltiplos muito atrativos. E nesse cenário de queda da bolsa e de volatilidade, a gente acredita que numa possível retomada da bolsa, essas empresas de maior liquidez elas vão andar antes do que as small caps. Eu acho que a gente teve um baque grande aí, está tendo, né, um baque grande aí maior nas small caps do que nas blue chips, só que a gente acredita que nessa retomada aí a gente vai ter uma recuperação primeiro das blue chips, e se isso acontecer aí lá para frente, possivelmente a gente vai ter uma retomada aí sim das small caps. Agradecer a participação aí. Valeu então. Obrigada a você. Obrigada a você e até uma próxima então. Vamos seguindo por aqui, obrigado. Rafa. Tchau. Até uma próxima. Teve o dólar já, a vista fechando comercial entre dólar fechar em alta de 0,63%, depois de ter oscilado, cotado a 5,67, depois de ter oscilado entre 5,57 e 5,67. Os 10 centavinhos aí de oscilação. O Ibovespa segue numa queda aqui, 100.729 pontos, queda de 1,16%. É isso, depois que chegou a confirmação da Omicron lá nos Estados Unidos, esse é o patamar do Ibovespa. Parece que a gente voltou ao final da tarde de ontem, né? Olha que sensação estranha. Magazine Luiza que está liderando perdas agora, quase batendo 11% de queda, Local Web 10, Cash 3. Olha isso, as duas que estavam caindo bastante ontem, de novo aqui, ó. Cash Local Web. Depois a gente tem BD11 caindo 7,89%, Via está caindo 7,41%. Aí a gente tem Marfrig ainda aqui caindo, BRF e tal, tinha um bloco aqui desde mais, aí isso sim, estava realmente desde manhã um bloco de frigoríficos aí caindo, não tinha nenhuma notícia pontual especificamente, mas realmente caía. E aí a gente tem Cogna aí caindo 4,84%. Eu lembro de gente falar, inclusive, Cogna não sobe de jeito nenhum, porque teve uma alta aí de Anima ontem, né? Depois algumas notícias saíram sobre a companhia e tal, mas e aí... Ontem subiu bastante o papel, hoje caía levemente, talvez um movimento de correção. E aí teve gente dizendo, quem não sobe de jeito nenhum é a Cogna. Realmente, Cogna aí está em 4% de queda, mais de 4%. Tá difícil, hein? Alta agora, ó, Braskem e Suzano. Suzano que também teve essa... A história da China, né? Exatamente isso, Rafa. A história da China. Já deu começou, matéria, inclusive, lá, né? Já começou a votação, Rafa, lá em Brasília, para a decisão da vaga lá no STF. Né? A CCJ abriu a votação para a indicação do Mendonça no STF. Vamos aguardar. O Bezerra disse que o Pacheco vai decidir se a votação da PEC dos precatórios vai realmente acontecer hoje ou não. É claro que a gente vai atualizando vocês aqui sobre isso, sobre essa saga que está acontecendo, né? Se isso vai realmente sair ou não, gente. E saga, hein, Rafa? Nossa, Débora, assim, não querendo ofender a galera do Senhor dos Anéis, mas tá com uma cara... Sabe, você já assistiu O Senhor dos Anéis, Débora? Sim, claro. Eu não tenho saco para Senhor dos Anéis. Eu já assisti todas as sagas. Eu sou daquelas que eu gosto de sentar na frente do sofá,
Eu sento no sofá na frente da TV. Você fica de costas para a TV e de frente para o sofá, entende? Não, é uma nova modalidade. Não sei. Eu gosto de maratonar, sabe? Quando você começa, tipo assim, esqueço assim o tempo, o dia, tá? Fico, ó. Entendeu? Entendi. E aí, O Senhor dos Anéis eu fiz isso. Mas são 3 horas de filme, né? Os filmes todos, tipo, emendei. Sou dessas. Entendi. Bom, eu não tenho esse saco, infelizmente. Já tentei 5 vezes assistir Senhor dos Anéis. Não consegui. E pra mim, Impactos Precatórios está com cara de Senhor dos Anéis, entendeu? Que você chega assim e fala, nossa, é uma boa ideia. Tem muita gente falando sobre o assunto. Só que aí você começa a ver, aí você dorme. E é isso. Então, eu tô com vontade de dormir com Impactos Precatórios. Eu não aguento mais. A gente tá desde junho, julho falando disso, cara. Junho, julho. Entendeu? E é todo dia, mesma coisa. PECs Precatórios vai ser votada semana que vem, vai ser votada semana que vem. Ah, não, agora vai. Não, mas aí não gostamos da proposta. Aí não, tem uma outra proposta. Não vai pra lugar nenhum. Não vai, Rafa, sabe? É barrigada. Somente isso mesmo. Mas a gente faz o nosso papel, estamos aqui para ir atualizando o pessoal. Não, a gente vai junto aqui, gente. Vamos nessa. A XP andou mexendo nas recomendações aí, ó, do setor siderurgia e mineração. A XP está com agora a recomendação de compra para Gerdau, com preço-alvo de R$ 33,80. Tem recomendação neutra para Uzi Minas, com preço-alvo de R$ 15,50. E está aí reiterando recomendação de compra para Metalúrgica Gerdau Agual, com preço de R$ 15,10. Deixa eu abrir aqui o nosso mapa. Também teve Klabin e Irani, né? Deixa eu só abrir aqui para a gente. Vamos por setores? Vamos lá. Siderurgia e mineração. Gerdau, quanto que é aqui? Vamos lá, Gerdau está com preço-alvo a R$ 30,80. Gerdau agora está subindo 1,98%. 33,80. Olha aí, ligeiro ele, né? 33,80, certo? Isso. O papel agora está a 26,29. Gerdau Metalúrgica, agora nesse momento está a 10,79. Qual que é a recomendação? 15,10. A outra recomendação foi para? Foi os Minas. Os Minas agora está caindo 1,03 e o papel está agora 13,45. Aí também teve Klabin e Irani. Klabin e Irani, vamos lá, setor de papeleiras, está aqui, ó. Exatamente. Klabin, nesse momento a Klabin está aqui, subindo 1,84%, o papel está agora aqui cotado a 6,08. 6,0, não. O papel está 6,08. Uai. Não, então, mas daí é Klabin 3. É Klabin 11 que eles Klabin 11. Ih, falha minha, não tem porque aqui o pessoal no foi meu painel. 31,20, eu falei, cara, ou a XP tá sabendo de alguma coisa que eu não sei, assim, muito absurda. Não tá aqui na minha listinha, a gente entendi. vai aqui incluir na listinha. Não, então muda, vamos de Irani. Vamos de Irani, eu trago aqui pro pessoal. Vamos de Irani. Irani, o papel tá agora 6,89, caindo 2,56 e eles indicaram... A 8. Maravilha. R$8 aí. A Irani eu trago aqui pro pessoal. Olá, mas recomendação neutra, viu? Para Irani. Irani não, é Klabin 11, né? Para Klabin é compra, Metalúrgica Gerdau é compra e Gerdau normal, GGBR4, é compra também. Klabin 11 tá 24,01 agora, Rafa. 24,01? Subindo 0,59. 24,01, para XP a compra é a 31,20. Recomendação de compra. Passadas as recomendações para vocês. A gente, todo começo de mês, Início do mês né? tem muitas recomendações, é bom atualizar, vocês gostam. A galera deve estar recebendo 13º, né? Deve estar, agora está com caixa, né? Manda presente pra gente, hein? É verdade. Manda presente, Natal chegando, manda presente. Mande presente. Estamos todo dia aqui com vocês. Manda presentinho pros apresentadores também, a gente fica feliz. Manda um donut. Assim... Rafa, vamos conversar agora com o Felipe Guerran, que é lá seu do pedir mundo. demais, um Daqui donut. a pouco vai começar a chegar um monte de presente aqui, o povo vai ficar dizendo, vocês estão pedindo presente. Sim, eu tô. Quem não gosta de presente? Cada um tem happy hour que merece. O pessoal do programa anterior aí, na sexta-feira, vai ir, bebe aqui, Cabral come amendoim. A gente pede presente final de ano. A gente quer presentinho, não é? Não pode ter um presentinho aqui? A gente tá aqui com vocês desde as PECs precatórias aqui. Eu tenho certeza que não teve ninguém que acompanhou mais com vocês as PECs precatórias que a gente. Não é verdade, Débora? Tenho certeza absoluta disso. E ninguém que falou mais besteira do que eu também. Ao vivo, nossa, eu falo muita besteira. Vamos para o nosso convidado. Vambora. O Felipe já está aqui com a gente. Felipe Guerran, lá do Mundo Financeiro, CEO do Mundo Financeiro. Felipe, seja sempre muito bem-vindo, Felipe. Você está liberado, não precisa dar presente para a gente, bom. Felipe. Tudo ótimo. Isso é bom. Começamos no lucro, então, né? Como bons financeiros, a gente sempre quer saber se o PNL começa no positivo ou no negativo aqui. Vocês estão bem? Tudo tranquilo?
Tudo ótimo. Depois do susto que a gente passou, eu saí para almoçar, o Ibovespa subindo 2%, voltei, o negócio está assim, né? Mas tudo bem. As fortes emoções sempre. Deixa eu te perguntar, aliás, vamos começar falando desse atual patamar da Bolsa de Valores aqui, né? Quero entender as suas perspectivas, porque... Né? Quero entender se é momento de entrar realmente ou não. Essa volatilidade que a gente acompanha, num único dia a gente consegue ver tanta volatilidade assim, né? Então eu queria que você conseguisse me passar um pouco aí sobre as suas perspectivas aí para o Ibovespa, né? Como que você está vendo aí esse patamar. A gente está no último mês, né, do ano, a gente fechou, foi o 5º mês consecutivo de queda para o Ibovespa. Então eu queria entender um pouquinho como que você está olhando aí o Ibov, o que está acontecendo, esse cenário de agora aí para o Ibov para você. Legal, muito bom. O que a gente percebe é que, compara com o lucro que as empresas andam divulgando, né? O terceiro TRI foi muito bom, né? O terceiro TRI de lucros, em geral, foi muito superior aos exercícios anteriores. Então, em qualquer circunstância normal, a gente diria que a Bolsa está muito barata em relação ao lucro que as empresas têm apresentado. Acho que esse é um ponto muito importante. Só que a gente tem uma instabilidade muito grande, uma instabilidade política, fiscal aí pela frente. Então, o que está acontecendo é uma pressão muito forte de oferta de papel. Você tem investidor estrangeiro vendendo, você tem investidor local vendendo, né, prevendo que a gente vai ter um ano de muita incerteza e volatilidade. E isso acaba sendo interessante, porque abrem-se oportunidades aí. Eu não diria de uma forma generalizada, bolsa está barata, vamos comprar. Mas tem papéis de empresas muito boas, com excelentes fundamentos, que jamais negociaram no preço que está agora, nos múltiplos que a gente vê agora. Então, acho que tem ótimas oportunidades aí. Mas, assim, visão de longo prazo, né? Para quem vai investir aí para um horizonte de tempo de 5 anos, é hora de escolher alguns papéis específicos e montar uma carteira interessante aí. Perfeito, então. Agora eu queria, inclusive, te perguntar, viu, sobre quais são os setores aí que você tem uma melhor expectativa para o médio prazo, né? Lembrando que a gente tem aí um ano eleitoral pela frente, né? Inclusive, a gente tem chapas aí que a gente nem imaginava, né? Um Lula-Alckmin, um Moro Dória, talvez também sendo montado, né? O Bolsonaro ainda não definiu qual vai ser o vice, mas já está no PL, enfim. E também a gente tem uma possível nova onda também da pandemia que dá uma assustada no investidor, né? A gente tem aí essa variante Omicron que a gente não está entendendo direito o que é, se realmente ela é perigosa, se não é, se a vacina é eficaz ou não. Então, qual setor você acha que consegue aí desempenhar melhor nesse médio prazo aí para o investidor? A gente tinha uma preocupação há alguns meses com o setor elétrico por conta de crise hídrica e tal. Isso acaba que parece que o risco maior tem sido afastado em relação a isso. Então, o setor elétrico é um setor aí interessante para se investir para o médio prazo, a volatilidade deve ser menor num setor como esse, né? Setor de utilities, de um modo geral, Sabesp, saneamento. Então, tem boas oportunidades aí no médio prazo com menos vol, né? Menos risco. Só que a gente vê grandes oportunidades em setores mais descontados, como, por exemplo, o setor de construção civil. Entretanto, precisa de estômago, né? Vai precisar um pouquinho de estômago para segurar esse momento eleitoral e também o fato de que você tem toda uma reorganização tanto do residencial quanto do comercial devido a novo estilo de trabalho, né? Essa incerteza da pandemia acaba gerando uma incerteza de como vão estar as lajes corporativas, como é que vão ser as vendas residenciais. Alta na taxa de juros faz com que o financiamento imobiliário seja menos acessível e mais caro, e, portanto, isso diminui a demanda por imóveis, diminuindo aquela velocidade de vendas que a gente viu no ano passado. Engraçado, né? Veio pandemia, mas o setor de construção foi muito bem, reportou lucros muito bons, né? Mas, no geral, o que a gente vê? As empresas ainda estão lucrativas do setor imobiliário e algumas empresas boas, aí, de bom histórico, de boa qualidade de caixa, negociadas a 4, 5 vezes o seu lucro. Então, a gente vê um upside muito grande nesse setor, por exemplo, que é um setor que está bastante descontado, mas deve ter volatilidade antes do investidor poder estourar champanhe, né, que vai realizar lucros lá para frente. E a gente vê o setor financeiro, eu vou falando aqui se eu tiver... Manda bala, manda bala. Vai indo. Não, assim que é bom, manda bala mesmo. Pode ir.
A gente vê o setor financeiro aí com boas oportunidades, mas um setor também em reconfiguração. Grandes bancões aí foram bem surpreendidos, né, por essa mudança no que acontece estruturalmente no setor financeiro brasileiro. Você tem aí 2 players muito grandes, como XP e BTG, crescendo muito forte na área de investimentos, e a gente percebe que houve uma certa perda de passo dos grandes bancos, que estão agora indo atrás para recuperar seus lucros nessa área. Por outro lado, essa alta de taxa de juros deve recompor bons resultados para os grandes bancos com grandes redes de agência. Então, a gente acha que é um setor que também, para o médio prazo, pode trazer bons resultados sem tanta volatilidade como outros setores. Ou seja, médio prazo, setor elétrico, setor de bancos, né? Longo prazo, a gente vê o setor imobiliário com alguns calls muito interessantes. A gente vê setor de consumo, outra coisa muito interessante, mas um setor bastante arriscado no curto e no médio prazo. E a gente vê alguns cases importantes aqui e ali de empresas boas, de boa geração de caixa, negociadas aí a 4, 5 vezes o seu lucro, e aí já não é tanto setor, está espalhado em diversos setores, mas empresas muito boas que têm uma perspectiva de crescimento muito forte nos seus resultados, né? Você falou sobre o setor aí, né, imobiliário. Vamos falar um pouquinho sobre a Cyrela, né, que está também muito descontada, apresenta resultados muito interessantes. A gente pode comentar ainda sobre a aquisição, né, da construtora nos Estados Unidos, né, que gera uma receita em dólar, né, e é diversificada. Mas e quanto ao risco geográfico aí da empresa, como que fica isso? Como que você olha aí para esse case? A Cyrela, ela já há um bom tempo tem um posicionamento mais na média alta renda. A média alta renda, ela sofre menos com essa taxa de juros mais alta, ela sofre, mas a gente acredita que essa volatilidade é menor. Se você liquidasse, se eu pegasse só o Land Bank, o que é o Land Bank? É a quantidade de terrenos que a Cyrela tem. Você vendesse esses terrenos, praticamente você paga o valor da companhia na bolsa, né? Então, certamente nos próximos exercícios o que a gente vai ver é uma valorização do papel com alguma tranquilidade, né? Por conta exatamente desses ativos reais, né, que dão lastro para o papel. Ainda que ela pare de gerar resultado, tem bem físico lá que garante o valor do papel. No caso da MRV, que fez a aquisição lá nos Estados Unidos, posicionada no setor de baixa renda, o setor de baixa renda era o único setor que nos últimos anos vinha navegando muito bem por conta do programa Minha Casa Minha Vida, depois Casa Verde e Amarela, assim por diante, mas que sofreu agora na pandemia. Entretanto, a gente percebe que é uma empresa bem posicionada, uma empresa que tem um processo de construção muito legal e que fez uma aquisição muito boa lá nos Estados Unidos, diversificando esse risco que existe aqui no Brasil. Então, a gente vê, e ainda assim, papel descontado. Então, a gente vê como um case interessante. A Tenda também, no mercado de empreendimento de baixa renda. Enfim, há alguns cases muito interessantes nesse setor imobiliário. Show de bola. Agora eu queria bater um papo com você, viu, sobre, aqui um pessoal mandou pergunta no chat aqui, ó, inclusive, ô Felipe, a nossa dinâmica aqui, não sei se você já acompanha aqui o Top News, ela é bem tranquila. Então, o que a gente faz? Eu faço todas as perguntas que tiverem no chat. Anteontem, perguntaram o resultado da Mega Sena para o nosso entrevistado, eu fiz a pergunta. Não necessariamente o entrevistado tem que saber a resposta, certo? Tipo, pode falar que não sabe, não tem nenhum problema, o negócio é você ficar bem à vontade mesmo. Então a gente vai perguntando, e aí a gente vai nessa aí pra gente ter esse canal com o pessoal que tá assistindo a gente, contanto que eles mantenham, obviamente, o respeito, a educação, enfim. Bom, o Totalizando TV aqui falando, pergunte ao Felipe sobre a visão dele sobre as ações da B3 pro curto prazo. Abraços. Então, ele está perguntando aí sobre a sua visão aí para os papéis da B3. Você tem alguma visão específica aí sobre os papéis aí da B3? Que era um monopólio, né? É um monopólio ainda, mas que deu uma queda aí nos últimos tempos, né? Mas acabou dando uma queda acompanhando a dinâmica do mercado, né? Então, se tinha uma projeção, principalmente depois de março, né? Até fevereiro esse ano foi esquisitinho aí para ações, mas a partir de março houve uma euforia grande, o Ibovespa foi buscar lá 130k, e não tem jeito. Quando o Ibovespa está subindo, as pessoas entram na bolsa, né? Taxa de juros mais baixa, o pessoal buscando resultados melhores nos seus investimentos, maior giro, maior corretagem, maior
o resultado da B3 tendia a subir. Era isso, essa era a leitura do mercado como um todo. A gente entra num momento de maior conservadorismo agora, né? Todo mundo, como a gente brinca, né? Todo mundo indo para o que a gente chama de porto seguro, aí se segurando, porque o risco do mercado acionário está maior. Isso é até algo para a gente discutir, né? Porque se naquele nível de preço valia a pena, agora que está mais barato, deveria valer mais a pena. Mas não é assim que o investidor enxerga. Então, as receitas da B3, elas devem se reduzir por conta disso. Resultado, lucro também. E, portanto, já era meio que esperada essa queda no valor da ação. Ainda assim, como você falou, sem dúvida, é um monopólio e a gente vive ciclos econômicos. Dependendo do resultado da eleição, a gente deve ter uma volta do investidor pessoa física e a B3 ela tem desenvolvido produtos mais sofisticados, tem criado sistemas muito interessantes até de venda de informações. Eu vejo o papel com excelentes perspectivas aí no médio e longo prazo. Show de bola, show de bola. Ó, a galera aqui mandando bastante pergunta aqui, viu, Débora? Deixa eu pegar aqui. Ah, apagaram a pergunta aqui, o Manobrisa. Ó, o Manobrisa Patinetes. Eu ia fazer essa pergunta. O patinete da Renata é incrível. Deixa eu só perguntar, essa questão da variante, né? A gente tem, por exemplo, isso é uma das coisas que está impactando nessa bolsa da gente aqui hoje, depois dessa confirmação, né, desse um caso que está tendo lá nos Estados Unidos. Agora, ainda há pouco, né, foi confirmado esse mais um caso lá, cada vez mais confirmando já aqui, alguns países já fechando fronteira. Acredita que essa atitude de países fechando fronteira novamente, né, alguns já cancelando voos totalmente, já fechando totalmente aí fronteiras para tudo, como o Japão, por exemplo, ou seja, você acredita que está sendo demasiado o comportamento como que a gente viu, por exemplo, da Bolsa aqui no Brasil na sexta-feira? Acha que a gente vai passar por tudo isso de novo, tendo em vista que a gente, por exemplo, já tem vacina? Como que você acredita que isso vai refletir? Porque, assim, acha que a gente consegue passar por uma nova onda com um comportamento tão rígido dessa forma ou não? Você acha que a gente consegue... Tudo bem que é muito ficar naquela coisa do achismo, né? Mas... E aí, Ômicron ameaça tanto a gente ainda ou a vacina dá uma respirada, está sendo tudo muito precificação demais, preocupação demais? Ou 8,80 que a gente sempre acompanha da Bolsa? Então, Débora, eu acho que você, na sua própria fala, você já respondeu uma série de coisas e eu concordo com o que você transpareceu. Na minha opinião, existe um exagero justamente porque a gente não conhecia há 1 ano e meio, né? E como a gente não conhecia, o risco era muito maior. Hoje você tem no Brasil uma boa parcela da população vacinada. Nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, essa parcela mais alta ainda, né? São Paulo batendo os 100% da população adulta vacinada. Então, e assim, os sintomas, né? O que tudo indica, os sintomas da nova variante são mais leves e a gente pega uma população vacinada. Só que é aquela história, se a gente tivesse numa euforia de mercado, se a gente tivesse com a condição fiscal controlada, se a gente tivesse um governo controlando, ou pelo menos com um bom relacionamento com o Congresso, com o Senado, para passar reformas, para fazer uma política econômica adequada, se não houvesse esse medo de você desrespeitar teto de gastos, gerar inflação e ter um descontrole econômico, a reação seria totalmente diferente. É que quando já existe uma aversão, um medo generalizado, se soma mais uma notícia como essa, o mercado acaba exagerando na sua reação. Ou seja, quando a coisa já não está muito bem, qualquer notícia ruim que vem piora muito os fatos e faz com que os investidores vendam suas posições. Quando um investidor, na sua massa, vende uma posição, você tem muita gente vendendo e pouca gente querendo comprar. Isso vai ser sempre assim, excesso de oferta, pouca demanda, o preço despenca. Aí eu digo para vocês, meus queridos, essa é a hora da gente entrar em bolsa. Geralmente o pessoal, o investidor médio, acaba fazendo exatamente o contrário. Como existe uma euforia muito grande, todo mundo já está ganhando, o preço está lá em cima, entra comprando caro, às vezes ativos com bom valor, mas com preço muito alto.
Agora a gente tem ativos com um bom valor no longo prazo, mas com o preço muito baixo. Por quê? Porque as pessoas são muito imediatistas, olham o curto prazo, tem esse medo do que vai acontecer, em relação à variante, mas não é só a variante, tem toda a questão política e fiscal. Então é hora da gente aproveitar. Não digo você colocar um percentual da sua carteira que você não aguente o risco, mas você pegar um pedaço interessante que você durma tranquilo, mas aproveitar para comprar barato algo que depois da eleição não vai estar mais esse preço. Né? O pessoal fica precificando risco Lula. Honestamente, Lula vai ganhar a eleição, se ganhar a eleição, Lula vai ganhar, a Bolsa vai subir. Se você tiver uma terceira via ganhando, a Bolsa vai subir. Se você tiver Bolsonaro ganhando com um discurso mais conciliador, a Bolsa vai subir. O que a gente tem hoje é uma Bolsa extremamente descontada pela soma desses riscos, risco político, fiscal e pandêmico. Perfeito. Ó, mandaram uma pergunta aqui, viu, Felipe? O manobrista que tinha aqui apagado aqui, mandou aqui, ó. Se você investe no setor de transporte, se pode indicar alguma empresa boa no ramo. Nada mais justo, né? O manobrista da patinete da Marlene Matos perguntando se você gosta do setor de transporte, né? Então, aí, você tem alguma opinião aí sobre o assunto? Tem dois cases para nós que são muito interessantes. Um é Júlio Simões, outro é Rumo Logística. A gente considera duas empresas muito inteiras. Né? Júlio Simões é negociada a um múltiplo bem mais baixo que a Rumo, mas são duas empresas super eficientes e que estão com um preço muito atrativo. Então, são dois cases que a gente tem recomendado para os nossos clientes. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação pública, né? Porque para recomendar a gente sempre faz suitability, o cliente entende a situação de vida, né, o patrimônio dele e tal, mas são dois papéis que estão no nosso radar e que volta e meia a gente apresenta para os nossos clientes. No setor de locação de veículos, a gente gosta muito de Localiza, a gente gosta muito de Movida também. Movida faz parte do mesmo grupo que a Júlio Simões, né, tem uma holding que chama Simpar e ela tem participação tanto na Movida quanto na Júlio Simões. E é um baita de um call, baita de uma empresa muito bem gerenciada, o fundador, o Matar, né, que esteve no governo há algum tempo atrás aí, enfim, uma empresa com histórico excelente, muito redondinha e funciona muito bem. No caso, a Localiza e a Júlio Simões. Perfeito, então. Tem uma outra pergunta aqui do investidor desqualificado, você viu, Rafa? Exatamente, isso que eu ia falar, o Debs, mas antes aqui, deixa eu só seguir a fila aqui, senão o pessoal vai vir pegar na porrada aqui. O Felipe, pessoal leva muito a sério essa fila aqui. Vai lá. Eu gosto muito da minha vida, eu não queria morrer numa quarta, entendeu? Eu acho que quarta é um dia ruim de tomar umas porradas. Então, não é? Fica meio estranha a biografia. O Vinícius Portelo aqui, falando quais são suas preferidas do setor elétrico. Se você tem alguma preferida aí no setor elétrico, aí no seu radar. Setor elétrico, a gente gosta muito de Energias Brasil e a gente gosta muito de Taesa. São as duas empresas que a gente mais gosta aí, pelo modelo de governança, pela preocupação com sustentabilidade. A gente acredita que no longo prazo são baita costa. Tem outras, Companhia Paulista de Força e Luz é interessante também, CEMIG é interessante também, mas essas duas que eu falei, Energias Brasil e Taesa, para a gente está um pouquinho acima do ponto de vista de boas oportunidades, ao nível de preço que elas encontram, geração de dividendos que elas têm e a eficiência mesmo na gestão da empresa. Então, são duas empresas que a gente normalmente recomenda dentro desse setor. Perfeito, então. Debs. Guilherme Martins? Exatamente. Ele pergunta se na sua visão, o Felipe, os FIIs já estão precificados? Os fundos de investimento imobiliário? Isso. Eu acho que sim, eu acho que já tem um desconto grande, a gente tem visto isso. A grande pergunta, né, e aí a gente tem se questionado mesmo em relação a isso, é se toda essa incerteza ela realmente se materializa, ou seja, se é uma boa oportunidade. Está descontado o suficiente? Que está precificado, está. Eu não acho que esteja descontado o suficiente. Eu acho que a gente ainda vai sofrer bastante com o fundo imobiliário antes de ter um bom resultado, né? Isso porque todo o sistema
de lajes corporativas está se rearranjando. A gente vê isso. A grande maioria das empresas hoje está adotando um sistema híbrido de trabalho e isso está gerando vacância nos mais diversos lugares. Você pega lá AAA, Faria Lima, tal, ainda está melhorzinho, mas você pega outras regiões, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades grandes, a gente percebe que a vacância tem crescido. A grande pergunta é se essa vacância toda já está precificada nesses fundos. Eu iria com bastante cuidado hoje nos fundos imobiliários de um modo geral. A gente deve ter o desenvolvimento nos próximos anos, isso já está sendo trabalhado por algumas casas, dos fundos imobiliários voltados para empreendimentos residenciais, condomínios no interior e assim por diante. Isso pode ser uma indústria, deve ser uma indústria que vai crescer muito fortemente nos próximos anos. Por enquanto, os fundos de investimento ainda são muito focados em lajes corporativas e tem muita incerteza nesse mercado. Então, eu estou segurando um pouco o pé nos FIIs. Perfeito, então. Aí. Debs, depois veio... Bom, né, para quem ainda não viu, a CCJ aprovou, né, a indicação do André Mendonça para o STF por 18-9. Então, teve essa notícia. Também, e aí o André Silva perguntando aqui, Ibovespa é 90k até o fim do ano, na sua opinião, ou Felipe? A pergunta de $1 milhão. Eu normalmente não cravo muito o índice Ibovespa, né? Porque eu morro de dar risada, porque a gente, comecinho do ano, eu ouvia a galera falando em 150k e tal, e agora a gente não, depois de hoje, inclusive, é impossível, né? Saí para almoçar, 104 mil pontos. Voltei do almoço, 100 mil pontos. Gente. Tá, o exemplo prático é hoje, não precisa nem ir muito longe. Eu acho que há essa possibilidade da gente bater uns 90 e há a possibilidade de bater 110, né? Se você tiver um arrefecimento dessas incertezas políticas, fiscais, tal. Eu não vejo muito espaço para alta, vejo mais espaço para baixa nesse curtíssimo prazo. Volto a dizer, eu acho que a nossa atenção tem que ser em boas empresas que estão descontadas. O índice, ele é extremamente povoado por commodities, né? Vale, Petro, siderurgia, assim por diante, indústria financeira, Bradesco, Itaú. Essas empresas já tem muita gente olhando e você tem menos distorções. Agora, a gente pega algumas small caps e até empresas que não são small caps que estão com uma baita oportunidade de compra. Por isso que eu não gosto muito de cravar o índice, ainda mais no curto prazo. Para mim, bolsa é para a gente ganhar um baita dinheiro no longo prazo. Então, a gente aproveita esses destemperos. Como diz o Warren Buffett, né, o mercado ele é bipolar. Então, às vezes é animadaço ao extremo que você fala, o que esse cara está vendo na vida? Por que está soltando o rojão desse jeito? Ele quer comprar tudo? Vou vender para ele. Aí você realiza a posição em ações porque está tudo muito alto. Mas ele é tão bipolar que às vezes ele fica como agora. Agora, você tem algumas distorções que não faz o menor sentido o preço de alguns ativos. É hora de comprar aqueles ativos de boa qualidade. Então, eu insisto nisso. Difícil falar do Ibovespa até o final do ano, muito mais fácil a gente falar de boas empresas que daqui 3, 4, 5 anos vão estar arrebentando aí. Tem mais um aqui que é pergunta de $1 milhão, hein? Flashback Musicais está perguntando, Cash 3 é a nova Cogna 3? Não acho que seja, né? Não acho que seja, mas não é uma empresa na qual eu investiria hoje. O Guilherme diz assim, quais notícias trariam o bom humor do mercado? Na minha visão, só se a gente tiver uma virada na corrida eleitoral, uma terceira via bastante viável, né? Ou seja, uma candidatura muito forte, talvez uma junção aí de Sérgio Moro com Alckmin, que chegou a se ventilar, mas parece bastante distante, ou até Sérgio Moro com Dória, alguma coisa do tipo. Então, me parece que o mercado gostaria muito de uma chapa desse tipo, né? Então, acho que isso seria algo interessante do ponto de vista fiscal. Eu acho que uma retomada muito mais forte no mercado lá fora, com chegando-se à conclusão que essa nova variante da pandemia ela é irrelevante e você não vai precisar de lockdowns, vai ter uma recuperação lá fora muito forte, que a reboque nos ajuda fortemente.
Eu acho que basicamente isso, não tem muito como sair disso. É engraçado, né, Débora, porque o que acontece na prática é que notícia boa, ela vem devagarinho, e o mercado melhora devagar. Geralmente, o que vem de súbito é notícia ruim, aí faz o mercado despencar. A gente diz que o mercado sobe de canequinha e cai de balde, justamente por isso. O investidor desqualificado diz assim, ó, se puderem perguntar para o Felipe, levando em consideração esse raciocínio de mercado já valorizado, o que ele considera de novos aportes em Big Techs nos Estados Unidos? Está no time errado? Está no time errado? Para as Big Techs, né, eu acho que tem boas oportunidades de Big Techs ainda, né? O mercado americano, ele é, sem dúvida, o que capitaneia as Big Techs, porque simplesmente os caras lideram o mercado. Então, quando você tem Big Techs lá nos Estados Unidos comandando o mercado, eles criam uma vantagem competitiva que dura muito tempo. Um exemplo disso é a NVIDIA, né, que fabrica placas de vídeo, esse tipo de coisa. A gente vive uma crise de semicondutores. Por quê? Teve uma demanda muito forte, pessoal trabalhando de casa, comprando computadores, demanda para esses tipos de processadores em diversas máquinas, e você tinha um mercado mais concentrado. O que acontece? Preço de processador, o preço de semicondutor, de um modo geral, foi lá para as alturas. Então, o que isso faz? Você poderia pensar, então isso vai fazer com que o preço das Big Techs fique mais baixo, mas não, porque na prática essas Big Techs, elas compram mais caro os semicondutores, por exemplo, elas repassam isso para preço, e a humanidade não fica sem isso, porque o crescimento ele é exponencial. Na medida que isso acontece, essas empresas continuam reportando lucros muito bons. Então, eu acredito que essas Big Techs ainda vão trazer resultados interessantes. O que acontece é que a Bolsa Americana, ela está num preço histórico extremamente alto, né? Ao contrário aqui do Brasil. E, normalmente, empresas mais arriscadas sofrem mais. Mas, no longo prazo, isso no curto prazo, né? No curto prazo você pode ter variações. Mas, no longo prazo, as Big Techs americanas, elas são um baita de um call ainda de investimento. Uhum. Roberto Dourado pergunta assim, e os fundos de logística com o crescimento do e-commerce, não é um bom negócio? Sim, se for para escolher alguma coisa dentro de fundos imobiliários, eu vou para os fundos de logística. Entretanto, você vai ver que já está no preço também. Os fundos de logística, eles estão com um preço já bem acima ao seu valor patrimonial de um modo geral. A gente vê a transformação desse mercado, né? A pandemia é uma das poucas coisas boas que a pandemia trouxe, uma evolução muito grande em todo o sistema logístico das grandes cidades brasileiras. Os fundos têm aproveitado isso para fazer funding em galpões industriais, esse tipo de coisa. Acho que ainda tem um pouco de espaço, tem que olhar com cuidado, porque, como eu falei, se comprar, se acaba comprando no sobrepreço, porque todo mundo está buscando hoje, né? Vai investir em fundo imobiliário, vamos investir em fundo imobiliário, nada de shopping center, nada de loja corporativa, vamos para fundo de logística. Perfeito, então, mais pergunta aqui no chat, inclusive tinha Opa! O Rafa não ligou o microfone. Será aquele modelo antigo que se a gente não liga, não vai? Opa! Foi. Sensacional. Bom, vamos lá. Debs, a última pergunta foi de quem? Desculpa. A última pergunta tinha sido sobre fundos de logística. Fundos de logística. Isso. Bom, então, a gente teve também a pergunta do Sargento Aristides, né? Que falou, inclusive, que estava com medo, é isso? Ah, não, o investidor desqualificado falou que falaram que o nome dele tira a credibilidade na hora de fazer pergunta para os convidados. Imagina, investidor desqualificado. Eu sempre elogio o teu nome aqui no chat, poxa, eu acho seu nome sensacional. Mas, inclusive, vamos lá. Bom, se eu não estou errado, Débora, a próxima pergunta, então, é do Adilson Lima sobre FIIs para longo prazo, é isso? Exatamente. Foi a única que ficou ainda aqui pendente para a gente finalizar nosso papo aqui já com o Felipe. Exatamente. Então tá bom. O Adilson, então, o Felipe, perguntou se não seria o melhor momento para comprar FIIs para quem investe a longo prazo, né? Já que está tudo em queda mesmo, se não está na hora de montar essa carteira. Eu volto a dizer, mesmo que seja a longo prazo, se você vai investir num setor que está se transformando e a vacância tende a perdurar por algum tempo, não é a minha melhor escolha para o longo prazo. Então, se for escolher investir
fiz, mesmo para longo prazo, eu faria uma avaliação com bastante calma e iria para os focados em empreendimentos logísticos, porque eu acho que tudo que a gente vê pela frente é muito mais otimista do que o que a gente vê nas lajes corporativas. Por quê? Não é a pandemia ir embora pura e simplesmente e o mercado de lajes corporativas ou de shopping centers, de vendas de lojas físicas volta a ser o mesmo. Não volta a ser o mesmo. Existe uma transformação cultural que é perene, né? Ela veio para ficar. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai ter os reflexos disso no futuro. É por isso que eu estou olhando com muito mais calma do que eu fazia no passado os fundos imobiliários. Gosto mais, por exemplo, de olhar para empresas que estão saindo de fundos imobiliários e indo para o mercado de ações. Eu estou mais focado na renda variável, ações mesmo, porque você vê empresas de setores competitivos, como até a gente acabou não falando, né, do setor agro, que é um dos poucos setores que o Brasil é extremamente competitivo internacionalmente, e a gente vê um crescimento de produtividade, a gente vê empresas que fornecem máquinas para o setor agro, Home 3, por exemplo, extremamente descontadas, e aí com um fundamento forte e com preço descontado. Esses fundos imobiliários, por exemplo, de lajes, eu vejo muito descontados, mas com pouco fundamento para o médio e longo prazo. Então, eu prefiro pensar em setores em que o Brasil é competitivo, e o agro acho que se destaca nesse sentido, pegar empresas com bons fundamentos e descontadas. Então, você acaba tendo dois fatores que diminuem muito o seu risco de investir. Primeiro, quando a gente investe, a gente deve buscar ativo que tem fundamento, que no longo prazo vai trazer resultado, mas não adianta comprar esse ativo caro, tem que comprar barato. Esse é o momento, porque você tem ativo com fundamento e barato. Então, é o que eu digo, quando eu vejo a bolsa caindo assim, gente, eu sei que o pessoal acaba se desesperando muitas vezes, quem tem posição em bolsa. Quando eu vejo a bolsa caindo desse jeito, para mim é oportunidade. Então aí eu vou pegar a minha grana que estava lá, o pedaço que estava na renda fixa, o pedaço que estava em ativos de maior liquidez, eu vou fazer uma mudança tática, às vezes até estratégica na minha carteira, e eu vou comprar ativos subavaliados, com fundamento. Não vejo tanto fundamento nos fundos imobiliários a longo prazo, é esse o ponto. Então, eu optaria por determinadas ações específicas, que têm um fundamento muito superior ao dos seus pares e ainda assim estão descontadas. Show de bola então, né, Debs? É isso aí, acho que a gente já pode então ir finalizando aqui nosso papo fantástico aí nessa quarta-feira de fortes emoções, no final das contas, né, Felipe? Queria que você aproveitasse para poder deixar suas considerações aqui, finais para o pessoal. A gente está começando o mês de dezembro, o primeiro dia apenas. Já fechamos 5 meses consecutivos aí no patamar negativo, como a gente começou aqui esse nosso papo. Então, se você puder deixar aqui essas suas considerações para o pessoal que está nos assistindo, né? Tem só um restinho aí do ano para poder esse Bovespa fechar. A gente também está vésperas aí da última reunião do Copom para poder acontecer. Fica com espaço aí para suas considerações e no final das contas também o nosso agradecimento para você e já o convite aqui para próximas vezes vir fazer esse fechamento de mercado conosco. Legal, gente. Obrigado aí pelo espaço. E o meu ponto, ele vai ser o seguinte, né? A gente estava correndo muito mais risco quando a bolsa estava em 130k do que a gente está correndo agora quando a gente monta uma posição em bolsa. Não parece tão óbvio, mas é assim mesmo. Quando está todo mundo na euforia, é porque já andou bastante. E se já andou bastante, vai haver correção, porque a bolsa funciona em ciclos. Ela tem momentos de alta, depois ela vai ter correções, aí volta momentos de alta e assim por diante. A gente viveu uma correção bastante forte agora. Então, a gente está num patamar em que você deveria estar mais tranquilo para entrar em bolsa e fazer posição nos ativos do que lá atrás, quando ela estava 130k. Né? O que a gente sente é que alguns investidores estavam posicionados e perderam uma boa grana. E aí, cachorro mordido por cobra, medo de linguiça, né? Então, tira isso da cabeça e pensa que agora é a hora de você ter uma exposição em renda variável, não uma exposição total que não te deixe dormir, você precisa dormir tranquilo, mas precisa ter ativos legais que podem fazer toda a diferença no seu rendimento
no médio e no longo prazo. É isso aí. Perfeito. Então, Felipe, muito obrigado, viu? Sinta-se sempre muito convidado a vir, não só aqui no Top News, como em toda a grade de programação da BMC News. E já estamos aguardando a próxima, que tem muito assunto ainda pra gente falar, né, Débora? Muita coisa sim, afinal de contas, o mês está só começando e é isso aí. Vamos ficar de olho que tudo está acontecendo por aqui. Muito obrigada, até uma próxima, Felipe. Parabéns pelo programa. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, até uma próxima. Vamos continuando por aqui. Rafa, olha só, esse Bovespa aos 101.053 pontos, 0,85% de queda. Como disse o senhor Gustavo Bernardes, que chegou por aqui agora, do verde ao vermelho na Bolsa, seria a prévia de como será o mês. Será? Então, se o cenário continuar como está agora, né? PEC que não anda, as coisas que não andam, volatilidade nas commodities, é bem fácil que as coisas continuem assim. E no fim do ano tem Natal, né? Vai terminando, foi o quinto mês, novembro foi o quinto mês consecutivo de queda. A única, eu acho que uma das coisas, né, que pode acabar sendo positivas é a confirmação de a terceira via. Aí a gente vem com um Natal positivo, se tiver. Mas aí também vê o Copom daqui a pouquinho, que pode também não trazer um cenário tão positivo. E o Copom já falou, né? Já avisou. Não vai ser uma surpresa. Já avisou. Né? Inflação a gente deve ver aí já mais ou menos como em 2017. Então a gente pode ter sim, né, mais um repeteco de um dia como o de hoje, né? Fui almoçar no Tô Rico, voltei no Tô Pobre, mais ou menos. Mas é por isso que a gente continua pregando aqui, longo prazo sempre. Exato. Na verdade, tudo vai depender da estratégia que as pessoas, né, que cada um tem. Fiquem sempre atentos. Exato. As notícias realmente aí vão fazer diferença onde você está se informando, por isso a gente está aqui, né, Rafa? Exatamente. Olha só, vamos passar aqui as últimas informações para o pessoal. André Mendonça foi realmente confirmado aí, o indicado por Bolsonaro para o STF, como você falou mais cedo, né? E além disso, vai ter aí o Congresso acelerando os projetos de interesse dos parlamentares aí em relação a 2022. Tem também a derrubada do veto ao fundo eleitoral de mais de 5 bi, que está na lista, e o Congresso está tentando acelerar esses projetos por enquanto, né? Brasília está tentando aquecer o negócio por lá, mas vamos ver se isso vai conseguir realmente, né, acontecer. A gente está chegando no finalzinho do dia, faltam menos de 7 minutos aí para poder Bovespa encerrar o pregão, Rafa. 0,87% de queda, aos 101.024 pontos. Lá fora, nos Estados Unidos, as bolsas aí também perderam bastante fôlego depois que teve essa confirmação do primeiro caso da Omicron lá nos Estados Unidos. E aí, com certeza, a partir de agora, né, a gente deve começar a ver algum aperto aí nas restrições por lá. Isso a gente já viu acontecer lá atrás, já são eram 23 países, agora Portugal tem mais casos, na África do Sul eu vi aí que dobraram, né, número de novos casos de Covid-19 na África do Sul dobrou nas últimas 24 horas para 8.561 casos, segundo as autoridades no país. E Portugal registrou o maior número de casos de Covid-19 em 10 meses. Agora é importante ressaltar que em todas as situações, Rafa, não tem grandes, graves, né, casos graves, assim, a gente não tem tido até então relatos sobre isso, que era o que a gente estava tendo, né, bem lá para trás, né, no caso de outras variantes. Deixa eu só atualizar aqui o dólar futuro para vocês. Olha só, dólar futuro a 5,71, subindo 0,95%. É Magazine Luiza que está aqui liderando as perdas do Ibovespa por enquanto. Mais de 11% de queda para o Magazine Luiza. Eu lembro que tinha aqui o analista hoje falando para a gente, viu, Rafa? Hoje não, ontem, falando para a gente que se alguém, né, tivesse vindo do futuro e dissesse assim, olha, Magazine Luiza vai desvalorizar bastante, assim, vai perder mais de 50%, ninguém ia acreditar nisso lá, né, no ano passado, no início do ano, por exemplo, ninguém ia acreditar nisso. Exatamente. Tá aí, ó, 11,15% para a Magazine Luiza de queda hoje. Cash 3, 10,37%. Ó, as duas maiores altas de ontem, as maiores quedas tá aqui nas maiores quedas do dia. Local Web, 10,31%. Aí a gente tem Via aí também caindo 7,58%, Gol 7% aliás, desculpa, maiores quedas, tá? Que a gente teve queda ontem também, ela estava subindo, agora virou tudo. Via 7,58%, Gol cai 7%, aí Azul também tá caindo aqui, ó, 6,24%, CVC também
estava nessas quedas, estava bem por aqui, caindo aqui aos 1,91%. Aí BID 4 cai 5,19%, BID 11 6,51%. Seguindo aqui a Local Web, no setor de tecnologia, TOTS, 5,18% de queda. Nas altas, é a Braskem, que vai segurando ali, ó. Braskem tá, apesar do petróleo ter virado, hein, gente, para queda. Começamos o dia com o petróleo, né, cotado com alta, mas no final das contas virou para uma queda. E aí a gente tem aí Braskem, tá numa alta aí de 5,91%. E aí seguindo no setor de petróleo, Petrobras aqui tá conseguindo se manter no cenário positivo, e a Vale tá bem aqui embaixo. Eu vou abrir só o setor para a gente dar uma olhada, que aliás eu acho que se tivesse virado para o negativo, aí o negócio tinha azedado de vez. Ó, vamos lá, petróleo, olha isso. Petrobras aqui alta de 0,41%, PT3 0,63% de alta ainda, né? Mesmo com o petróleo tendo fechando em baixa. E aí no setor de siderurgia e mineração, a Vale conseguiu ainda estar aqui, ó, 0,31% de queda. Faltam menos de 4 minutos, agora 3 minutos para o Ibovespa fechar. Se isso aqui tivesse virado, hein, Rafa, para o negativo, aí é que o negócio tinha ficado mais feio ainda. Aí que o barraco desabou. Agora, Débora, inclusive lembraram aqui no... não podia ficar sem a musiquinha do dia. Agora lembraram aqui, não podia faltar. Sabe quem está feliz hoje, Débora? Quem? O Santista. Por quê? Porque hoje foi inaugurada a NFT do Santos na Binance. E sabe quanto é que está subindo a brincadeira? Aquela brincadeirinha de ficar, enfim, comprando criptomoeda? 406% hoje. Tá bom? Queria mandar um beijo aí. Falaram que só quem tinha 80 anos que ia comprar criptomoeda, que não valia a pena. Um beijo ao grande professor Alexandre Cabral, né? Falou que a gente não sabia, inclusive, mexer no computador, que no asilo não tinha internet, enfim. Muito obrigado. Está subindo 406% hoje, o par com Tether, com Bitcoin 409%, com Try 400% e com Real 422%. Aí subindo, então... No dia que tem o quê? Oi? No dia que vai ter o quê? Crypto News. Que já horas? Puxando já o ganchinho, por quê? Porque são 5h57, a gente já tem que começar a entregar o programa, né? Então a gente já vai pro finalzinho já dele aqui, né? Você vê, né? Rafael pensa em tudo, impressionante, gente. Enfim, é isso, né, Débora? É exatamente isso. A gente vai encerrando aqui a nossa programação. Agora vocês ficam aqui, continuam aqui ao vivo, porque a gente na BMC não permanece aqui ao vivo com vocês, só que com o Portfólio Global, com o Felipe Nascimento, Alan Gani. Depois vocês continuam com esse mocinho aqui, ó, que vai voltar no Crypto News. Crypto News, 7h30. Eu encerro por aqui e volto amanhã com vocês a partir das 9h30 da manhã no BMC News. E depois aqui no fechamento do mercado às 4h30 da tarde. Mas tem um business hoje, depois o Rafa ainda tem muita coisa na nossa programação, ou seja, vocês têm que ficar aí, só eu tem portfólio. Exatamente. Agora, com o grande Galangani, que já está aqui do meu lado, já estou sentindo inclusive uma mudança de beleza aqui na bancada, porque agora, né, enfim, sensacional. Aí depois temos o business, com a grande Hanna Beltrão, e aí depois temos Crypto News. E é isso aí, né, Débora? É isso. Vamos ficando por aqui, Rafa. Até amanhã para vocês. E Rafa, arrasa aí no cripto, o pessoal tá chegando com... Beijo. Com Portfólio Global. Rafa, Portfólio Global. Tchau. Você tá parecendo professor de inglês, Débora. Impressionante. Tchau, gente. Falei até pra mais. Você tchau.